problema nenhum ali embaixo da sua cadeira. Muito bem, meus irmãos, um bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Que culto maravilhoso, não é verdade? E semana que vem teremos a apresentação de bebês aqui. Então, venham preparados para celebrar mais essa fase tão maravilhosa da igreja e, claro, receber as famílias, porque em dia de apresentação de bebê, nós como igreja temos uma missão de receber e acolher muito bem as famílias que estarão aqui para essa data especial na vida deles. Vamos à mensagem de hoje, meus irmãos. O título da mensagem é A Semente Foi Lançada, ou A Semente Está Lançada. E eu quero ler com vocês as sementes, no plural. As sementes estão lançadas. Quero ler com vocês Mateus capítulo 13, no verso 1 em diante. A minha versão é NAA. Vai ser projetado, se você está com uma versão diferente e quiser acompanhar bem direitinho junto com a minha, olhe para o telão. Mas, se você prefere pela sua versão, acompanhe na sua Bíblia também. Vamos ler e entender essa parábola, a parábola do semeador. Está escrito assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, eu te louvo por essa passagem aqui, por esse trecho tão
com tanta destreza registrado daquilo que o Senhor estava comunicando àquele povo e aos seus discípulos. E eu peço que, como os discípulos, o Senhor nos fale abertamente nessa manhã ao nosso coração. Dá-nos a entender a Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, tira de nós toda a resistência e interferência para aquilo que o Senhor quer semear nas nossas vidas. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa é uma parábola muito fácil de entender. Existem algumas parábolas, especialmente aquelas que estão registradas no Evangelho de Lucas, que elas trazem consigo uma carga cultural muito elevada e faz com que haja a necessidade de uma exegese um pouco mais apurada. Exegese é o estudo do texto dentro do seu contexto, na sua língua original, na sua cultura original, para o seu destinatário original. E para nós não fica muitas vezes muito claro. Já expliquei uma vez para vocês todo o capítulo 15 de Lucas, que fala sobre os 4 perdidos. A ovelha, a dracma, que é a moeda, né? E os 2 filhos, o pródigo, que sai e gasta tudo e volta, e o filho que fica, mas que estava perdido igual, porque não se colocava como filho na casa do pai, mas se comportava como um escravo legalista. Então, os 4 estavam perdidos, e essas parábolas elas falam do mesmo assunto, mas contém uma carga cultural muito elevada. Então, ela carece de uma exegese maior. Nesse caso aqui, especialmente quando nós lemos em Mateus, porque quando o evangelista Lucas escreve, ele é mais sucinto, ele traz a parábola e segue o jogo. Mateus, ele já tem um pouco mais de cuidado em registrar não só a parábola, mas também a sua explicação. Então, a gente tem 3 momentos aqui muito claros nesse texto que foi lido. A parábola, o drama dos discípulos, a novela ali, né? O Senhor, por que você está falando em parábolas com esse povo? E a explicação da parábola. Então, Jesus, ele divide muito bem o seu discurso nesses 3 momentos. A gente vê que ele estava ali, e eu quero que você desenhe isso na sua mente aí, crie essa imagem. Ele estava ali cercado por uma multidão. Então, ele já havia engrenado o seu ministério, ele já tinha a fama de curar os enfermos, de pregar a palavra do reino dos céus, de se compadecer daqueles que haviam, que tinham carências e necessidades. Então, ele multiplicava pães e peixes e dava de alimento para todo mundo. E você sabe que onde tem comida de graça, irmão, vai brotar gente, né? E brotou mesmo. Na beira da praia, Jesus estava lá cercado de gente. E aí, percebendo a necessidade de comunicar com aquela multidão, ele entra num barquinho, vai um pouco para dentro da água. E você sabe, eu não vou partir do pressuposto que você não sabe. Então, se você não sabe, a água ela tem um efeito de reverberação sonoro muito elevado. Quem aqui já foi na Universidade Livre do Meio Ambiente aqui em Curitiba? Aqui? Sabe qual é? Quem não foi, meus irmãos, é um lugar muito bonito, um ponto turístico muito bonito de se visitar. Ali na parte mais central, Centro Cívico, Cabral, Aú, alguma coisa assim, Pilarzinho, talvez. Aquela região ali, né? Pilarzinho? Acertei? Então, Pilarzinho, é no bairro do Pilarzinho. Mas é toda uma região junta, né? Estava descrevendo toda a região do meu mapa mental aqui. E ela é como se fosse uma pedreira abandonada que encheu de água. Então, tem lá uma estrutura. Quando você sobe nessa estrutura lá na Universidade Livre do Meio Ambiente, você pode falar, olhando para baixo, que todo o som da sua voz ele reverbera, porque tá cheio de água e é envolvido ali, ele é circundado por pedra. Então o som ele volta com uma clareza muito grande. E Jesus, já sabendo dessa técnica avançada de microfonização, sem microfone, ele foi lá para a água e começou a falar com essa vantagem sonora. E ele faz isso algumas vezes na palavra. Você vê, por exemplo, o Sermão da Montanha. Ele se posiciona de uma forma que fica fácil de todo mundo ouvir, porque ele não tinha esse microfone como nós temos hoje. E não era aqui 100, 150 pessoas, era uma multidão de pessoas. Então ele vai para a água e começa a falar, e ele conta essa parábola, a parábola do semeador. E a primeira coisa que me chama a atenção, e
já fala aos nossos corações ansiosos, acelerados, vítimas desse tempo apressado que nós vivemos, é de que essa não é a parábola do plantador de mudas. Essa é a parábola do semeador. E por que eu digo isso, meu irmão? É porque quantas vezes nós não chegamos diante da presença do Senhor, ou num culto como esse pela manhã, ou horário que for, e a gente chega com a expectativa de que ao concluir, ao pastor dizer amém, nossos problemas tenham acabado. O Evangelho tenha me transformado de uma forma tão intensa e tão completa que a hora que eu sair da porta eu vou estar pronto. Quem já não teve essa expectativa? Levanta a mão. Eu já tive. Eu já falei, Senhor, por que o Senhor não me arrebata e põe outro no meu lugar, mas parecido com o Senhor? Por que o Senhor não coloca as coisas mais prontas dentro de mim? Parece que tudo começa muito devagar, muito pequeno dentro de mim. Parece que começa só com uma decisão. E aí, essa decisão, se ela não for cultivada, ela vai morrendo e quando no caminho se perde, eu tenho que voltar de novo e ouvir a pregação, ouvir tua voz, ler a tua palavra e falar, Senhor, estou aqui aberto de novo. E aí eu falo, agora eu vou sair daqui prontinho. E quando eu levanto, de novo, é só uma semente. Eu sei que faz parte da nossa cultura e muito provavelmente nós somos aqui produto desse meio que nós vivemos, um meio apressado, um meio sem paciência. Mas aqui Jesus deixa muito claro que o método de Deus nos transformar por meio do Evangelho não é uma plantação de uma muda quase pronta para frutificar. É uma parábola de um semeador, alguém que vai colocar uma semente no nosso coração. E a semente, ela demanda alguns cuidados. Cuidado do cultivo, de regar, de preparar o solo, de cuidar do solo, muitas vezes de proteger de algumas pragas e animais que podem prejudicar o crescimento. E, além disso tudo, demanda paciência. Há um provérbio, uma anedota pastoral, que um senhorzinho já de muita idade pegou umas sementes de tâmara e foi plantar. E aí um menininho da rua, o vizinho dele, chegou e falou, olha só, você está plantando, que árvore que é essa? E ele falou, é uma tâmara. E o menininho perguntou, quando que já vai ter fruto para a gente comer? Ele estava plantando a semente. E aí aquele senhorzinho disse, daqui mais ou menos uns 40 anos. Aí o menininho muito esperto falou, mas o senhor não vai mais estar aqui para comer. Aí ele falou, eu não vou estar, mas os meus netos vão. Existem algumas coisas que Deus coloca no nosso coração que vão crescendo à medida em que nós cultivamos e cuidamos dela. E isso já mata em nós essa pressa. Porque a pressa, essa agilidade, essa velocidade com que nós gostamos de tratar a nossa vida com Deus e as coisas da nossa vida também, de uma forma geral, ela já vai contrapondo a moda de Deus de lidar conosco e como Ele faz as coisas na nossa vida. Isso entra em conflito muitas vezes e tira de nós a ideia de que nós somos deuses, de que nós controlamos o tempo de Deus, de que as coisas têm que ser do nosso jeito, no nosso tempo. E nós não temos muito controle sobre isso. Nós temos algumas responsabilidades, sim, mas não temos muito controle, porque Deus é o Senhor do tempo e Ele também é o semeador. Então, a primeira coisa nessa introdução, meus irmãos, eu gostaria que você estivesse com o coração aberto e preparado, porque sim, talvez algumas coisas que você viu e ouviu nesse ano, que você tem ouvido nas pregações, ainda não tenham gerado fruto na sua vida, mas, meu irmão, se você continuar cultivando a semente que está lançada no seu coração, eu tenho certeza, pela afirmação de Jesus. Então não é uma profecia, vou profetizar. Não, Jesus disse, Ele é fiel para cumprir, de que uma semente que cai num solo bom, que quando ela é cultivada nesse solo bom, ela vai dar fruto. E eu sei que essa impaciência muitas vezes gera um desânimo nos nossos corações. E a gente fala, pastor, não aguento mais, já ouvi a pregação, já cantei louvores, já orei, já jejuei, e as coisas não aconteceram. E isso é Deus falando, calma, eu estou te libertando de você mesmo. Estou te libertando desse sentimento de se colocar no centro das coisas, de achar que você
comanda alguma coisa, que você governa alguma coisa. Então, quando Jesus traz essa parábola do semeador, a primeira coisa que me chama a atenção já é o fato de ser um semeador e não um plantador de mudas. Porque Deus sabe como eu gostaria de que fosse um plantador de mudas. Mas Deus sabe que o jeito dele é melhor do que o meu, então glória a Deus que não é do meu jeito. Então, vamos olhar para essa parábola dentro da explicação do próprio Jesus e entender alguns elementos dessa parábola. O primeiro elemento é o semeador. E o semeador, meus irmãos, aqui é o próprio Jesus anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. Eu sei que isso muitas vezes nos chama a uma responsabilidade de, ao imitar Jesus, nós também semearmos a semente do Evangelho, pregando o Evangelho do reino de Deus aonde nós vamos. E tudo bem fazer essa associação lógica imediata, mas antes nós precisamos sempre considerar de que quem semeia a semente do Evangelho, em primeiro lugar, é Jesus. Está claro isso, meus irmãos? Jesus é o semeador, ele é o mais interessado em falar conosco, em plantar em nós sementes do reino. Não é o pastor, não é o seu líder de célula, não é o seu marido, sua esposa. O primeiro interessado em fazer isso é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o semeador. E ele vai fazer isso, sim, usando a vida de pastores, pregadores. Ele vai fazer isso usando a vida do líder de célula, do irmão da intercessão, do seu irmão que sentou do seu lado, te deu um sorriso maravilhoso e falou, Deus te abençoe, e aquilo aqueceu o teu coração. Jesus está lançando as sementes, e essa semente está lançada sobre nós por meio de várias formas que Jesus estabeleceu para que ela fosse lançada. Mas primariamente e sem dúvida nenhuma, Jesus é o semeador. Então, isso não pode sair de vista da nossa compreensão. A segunda coisa é a semente. A semente também está definida claramente como a palavra do reino. Então, o evangelho aqui, a semente, não é uma instrução moral, não é uma categorização de filosofias ou de uma sabedoria humana, especialmente e muito menos uma sabedoria humanista. É a mensagem do reino de Deus, é uma boa notícia que nos transforma. Não é um conjunto de leis ou moralismos, mas é a verdade de que Cristo encarnou, viveu a nossa vida em perfeição e cumpriu toda a lei e os profetas, e por meio dele nós temos acesso ao Pai. Porque se a mensagem for um conjunto de moralismos, nós não seremos formados filhos de Deus, nós seremos formados legalistas. E essa não é a vontade de Deus. Quando nós expusemos o texto de Colossenses, no início desse ano, acho que foi ali em maio ou junho, no primeiro semestre, nós estávamos expondo algumas cartas de Paulo, e quando expusemos a carta aos Colossenses, nós vimos que o legalismo, muitas vezes, ele é recorrido por nós para tentar transformar alguém. A gente chega e tenta impor algumas regras, impor algumas coisas a pessoas que nem foram alcançadas ainda, nem foram discipuladas, muito menos discipuladas, não foram ainda acessadas pelo amor de Jesus. E ao tentar impor algumas regras, a gente gera uma expectativa de que aquilo vai gerar transformação. Mas, meu irmão, não gera transformação, porque isso não é semente. Semente que transforma, semente que frutifica é o evangelho do reino. Jesus encarnado, vivendo a nossa vida, morrendo a nossa morte e ressurreto para a glória de Deus Pai, nos dando acesso a esse trono da graça. Está claro isso, meus irmãos? A semente é você pregar que Jesus fez o que ninguém podia fazer por nós. E por causa dele, quando cremos nele, quando estamos nele, temos acesso ao Pai. Isso é o evangelho, essa é a boa notícia. E a partir dessa notícia, sim, vem muitos dos mandamentos, as leis, os profetas, e essas coisas vão ganhando forma dentro de nós, e a nossa vida vai sendo transformada, não só dentro, mas para fora também. E aí o nosso comportamento, ele vai sim se adequando. Isso não há sombra de dúvidas de que isso acontece. Por quê? Porque há uma semente de vida semeada dentro de nós. E aí o nosso comportamento, ele é fruto do evangelho. Ele não é uma roupagem religiosa e legalista. Porque a roupagem religiosa e legalista só vai gerar fardo, cargas pesadas que nós não podemos carregar. E aí toda vez que você pecar, toda vez que você descumprir, irmão, toda vez que você for insuficiente, você vai falar assim, Deus não vai me aceitar hoje porque eu tô ruim.
Mas a notícia do evangelho, ela nos lembra, não, peraí, Jesus fez por mim, então eu vou, mesmo sendo ruim, aí Jesus me transforma de novo nesse dia, amém? Então esse é o evangelho, essa é a semente. E a gente tem 4 tipos de solo nessa relação aqui do semeador. E a ênfase, né, o alvo da mensagem, o centro dessa parábola, não é o semeador. Uma das poucas parábolas que não coloca aqui Jesus como o centro dessa mensagem, porque Jesus está alertando não sobre a qualidade ou a capacidade do semeador. Isso não está em jogo aqui. O semeador é perfeito, ele é bom. Ele não está em xeque. Não é o quanto o semeador é bom de semear que a parábola está comunicando, mas é a qualidade do solo que está recebendo essa mensagem. Por isso, sim, é bem verdade de que nós não podemos fazer nada para sermos salvos, porque o que nos salva é a semente do evangelho semeada por Cristo Jesus. Mas, ao passo que essa semente está lançada, há sobre nós, ou recai sobre nós, uma responsabilidade sobre o nosso próprio coração, que vai receber e absorver ou não essa semente como verdade nas nossas vidas. E aqui está a ênfase dessa parábola: a qualidade do solo que recebe a semente. Então nós temos aqui 4 tipos de solos, exatamente, são 4 tipos de solos que se referem à resposta que nós damos à semente que está lançada. E meus irmãos, nós estamos finalizando o ano de 2025, estamos perto aí. Faltam mais 3 domingos para a gente fechar o ano de culto. Uma coisa eu posso falar com convicção e alegria. O evangelho foi pregado nesse púlpito durante todo o ano, meus irmãos. Quem está aqui desde o início do ano ou chegou aqui nessa caminhada sabe, nós percorremos com fidelidade e profundidade pelo evangelho do reino. E zelamos pela palavra que foi pregada aqui. E temos zelado. A semente está lançada, eu tenho paz no meu coração, de que todos aqueles que têm participado conosco desses cultos, frequentado os nossos cultos, adorado ao Senhor aqui, ouviram o evangelho. Não só pelas pregações dos pastores da casa, mas os nossos convidados foram tremendamente usados por Deus para semear a semente do reino. E eu tenho convicção, todos nós recebemos a semente do evangelho. Talvez vocês que estão aqui pela primeira vez, bom, acabei de pregar o evangelho, né? Acho que tá claro, a semente está lançada para vocês também. Então, até vocês que estão aqui pela primeira vez, e sejam muito bem-vindos, família, estão ouvindo a semente do evangelho. Mas agora, meus irmãos, antes de fechar esse ano, a gente precisa trazer à nossa consciência esse alerta de Jesus. Porque ele separa 2 tipos de pessoas aqui, com 4 respostas diferentes, mas dessas 4, 3 vão para um lado, uma vai para o outro. São 2 tipos de pessoas com 4 respostas diferentes à semente do evangelho. Vamos ao primeiro. A semente que cai à beira do caminho, que é um coração endurecido. O próprio Cristo explica isso no verso 19. Então, no 4 ele fala do caminho, a semente que cai à beira do caminho, e no 19 ele explica que é um coração endurecido. Primeiro tipo de solo é aquela pessoa que ouve, mas não compreende o evangelho. E aqui a compreensão, ela não é só racional, ela não é só intelectual, mas é a compreensão de um todo. É você entende, absorve e você pratica. Compreensão dentro da cultura dos hebreus, ela envolve uma completude. A gente aqui didaticamente divide muitas coisas. Isso aí é teoria, isso aqui é prática, né? Dentro da faculdade, do seminário, nós temos aqui a praxis teológica e nós temos aqui as exegeses e as teorias. Mas na vida, isso não tem muita separação. É igual você querer separar corpo, alma e espírito. Não vai separar, isso é só didática. Existem 3 dimensões da nossa existência, mas nós somos um único ser. E a palavra de Deus, ela precisa ser encarada dessa forma, como uma integralidade. É o que a gente entende, é o que a gente absorve e é o que a gente pratica. Lembra dentro daquela mensagem, até inclusive ministrei um pouco dela ontem,
lá na PIB de Curitiba, Campus Campo Largo, sobre o frônesis de Filipenses 5, 2:5, que é o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento e a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Quem aqui ouviu essa mensagem? Só para eu ter uma ideia? Tá. Quando o apóstolo Paulo fala nesse versículo, Filipenses capítulo 2, verso 5, ele usa uma palavra que em grego é frônesis, e ela não tem uma tradução imediata ou simples, porque ela é um conceito. E conceitos, toda vez que a gente traduz, a gente perde alguma coisa. Quando a gente olha para as versões da tradução bíblica para o português, nós encontramos essas 3 formas de tradução: atitude, sentimento e modo de pensar. A minha versão, a NAA, que é a que eu mais gosto, ela traduz como modo de pensar. Mas a NVI, se eu não me engano, é atitude. NVI é sentimento e a revista atualizada é a atitude. E aí você pergunta, qual que é o certo? As 3 traduções estão certas, porque elas trazem essas 3 dimensões da imitação de Jesus. A gente precisa ter o mesmo modo de pensar de Jesus, o mesmo sentimento e a mesma atitude. Então, cada grupo de tradução escolheu, dentro dos seus critérios, traduzir de uma forma, mas os 3 estão corretos, tá bom? É só porque não dá para traduzir colocando tudo. Então tem que fazer uma escolha. Mas da mesma forma que a imitação de Jesus precisa ser nessa completude, mente, alma e ação, o evangelho ele precisa ser compreendido nessas 3 dimensões. Ela tem que trazer compreensão intelectual, transformação do nosso sentimento, a forma como nós a acolhemos e gerar uma ação, uma atitude também. Mas aqui o coração que é representado pelo caminho, ele é o coração endurecido. Fala de uma resistência intelectual e espiritual ao evangelho. A pessoa frequenta, ela vai na missa, ela vai no culto, ela vai na célula de vez em quando, especialmente em datas especiais, para ver se faz uma média com Jesus, mas aquilo que está sendo ministrado bate, ela nem presta atenção, ela chega no culto, a cabeça está lá fora, ela está mais preocupada com quanto de água no feijão ela colocou para o almoço depois do culto do que com o que está sendo ministrado. É esse tipo de resistência que é representado pelo caminho. E o que Jesus diz é que as aves, elas vêm e logo, e isso é imediatamente depois, elas arrebatam, elas roubam a semente do evangelho que foi lançada à beira do caminho. É aquela pessoa que sai do culto e não deu 10 minutos que acabou. E aí você pergunta, o que o pastor pregou hoje? Ih, esqueci. Já aconteceu com você, irmão? Que você estava com o coração duro, com o intelecto enrijecido, e você não recebeu nada do que Jesus estava querendo falar com você naquele dia? Quem já passou por isso? Levanta a mão, com coragem, assim. Eu já passei por isso também, meu irmão. Acho que só nunca tive a experiência de sair e não lembrar do que eu preguei. Mas dos outros já passei. Porque às vezes a gente chega dessa forma, com o coração e o intelecto enrijecido, duro, e a gente não presta atenção. Meu irmão, quando nós estamos cultuando, existem alguns elementos de culto, do culto cristão, que nós estabelecemos. Você já reparou que um dos elementos é a oração? Todo culto nós oramos. Amém? Amém. O que você está oferecendo ali na sua oração? Você está oferecendo as suas palavras, o seu coração ao Senhor. Você está oferecendo o seu relacionamento. Isso é culto. Nós cantamos no culto cristão. Amém? Temos louvores. Você está oferecendo ali a exaltação, palavras que exaltam, glorificam e agradecem ao Senhor, que destacam as qualidades e os atributos do nosso Deus, que colocam Ele no centro, que nos fazem olhar para as feições admiráveis do nosso Deus. Existe um elemento de culto que é a nossa contribuição, por meio de dízimos, ofertas, aquilo que você se engaja na obra com as suas finanças. Você diz, eu amo a obra do Senhor, eu participo dela, eu faço parte disso. Você oferta suas finanças. E existe um elemento de culto chamado pregação. E especialmente depois da reforma, ela ganha um lugar de centralidade dentro do culto cristão. Por isso que metade do culto é todas essas outras coisas e metade do culto normalmente é a pregação. Porque ela ganha um lugar de centralidade. E o que é que você oferta ao Senhor durante a pregação? Você já parou para pensar nisso? Porque não sou eu que estou ofertando aqui.
Muitas vezes a nossa mente vai para esse lugar. O pastor agora vai fazer a parte dele do culto. Não, irmão, você que tem que fazer a sua parte do culto. Agora, qual que é a sua parte durante a pregação? É ofertar ao Senhor a sua atenção. É preparar o seu coração para receber a mensagem. Porque, mais uma vez, a parábola do semeador não é sobre a qualidade do semeador. Jesus Cristo, em primeiro lugar, aleluia. E nessa associação imediata com o pregador, não sou eu, não é sobre mim. E nem sobre a qualidade do sermão que está sendo pregado. Mas é o quanto eu e você preparamos o nosso coração para recebermos essa semente. E quantas vezes nós já não fomos assaltados e permitimos que Satanás roubasse de nós aquilo que Deus falou conosco? Às vezes essa displicência, ela é resultado dessa pressa que eu falei na introdução. A gente já, não vai fazer muita diferença mesmo, não vou nem prestar atenção. E eu gosto muito de uma anedota do pastor Jeremias Pereira, eu acredito que seja inclusive de verdade, mas até que eu tenha certeza eu vou tratar como uma anedota com possível realidade. O pastor Jeremias Pereira, ele é pastor da 8ª Presbiteriana lá de BH, e ele conta que uma vez ele estava com uns amigos dele, e eles foram num culto, segundo ele, mega power ultra pentecostal. Aí você pensa, os amigos tudo presbiteriano, pastores foram no culto ultra mega power pentecostal. E aí, nessa situação, vem lá um rapaz fazer, o pastor, eu não sei exatamente, mas um irmão da igreja lá fazer o momento de oferta. E aí ele, todo perdido, claramente ele estava começando naquilo, não sabia muito o que falar, e ele começa a falar assim, ladrão, ladrão, você está roubando o Senhor, você está roubando o Senhor, você é ladrão. E o Jeremias fala assim, eu não sou ladrão coisa nenhuma, sou fiel, esse cara está falando aí, e fechou o coração. E aí vem ali o pregador, e aí sabe aquela pregação que, irmão, não engata, que o pastor não sabe o que ele está falando, já passaram por isso? Espero que não seja hoje, mas já passaram por essa experiência de o pastor lê o texto e ele já não sabe mais o que fazer, quando ele termina, bate um desespero, ele não sabe o que fazer, e ele leu que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele vai pregar, daí ele fala assim, irmãos, glória a Deus, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele continua dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e não sai disso. E aí o Jeremias falando assim, meu Deus do céu, que tem misericórdia, olha, esse cara não sabe o que ele está falando, está perdidinho, não se preparou. Fechou o coração. E aí, ele, resumindo aqui, acaba o culto, eles vão sair, o Jeremias, lá mordido de raiva, fala, que culto ruim. E aí ele chega e fala, chega para os amigos, né, vai dar aquela provocada assim, e aí, como é que foi o culto? E o amigo dele começa a chorar e fala, pastor, Deus falou comigo. Eu estou há anos sem contribuir R$1 na obra, eu sou um ladrão. E a hora que aquele rapaz começou a gritar, ladrão, ladrão, Deus falou comigo e abriu meu entendimento. E eu fui lá e ofertei, depois de muitos anos na obra missionária, não sei o que e tal, e Deus me perdoou desse pecado de roubo. E aí o Jeremias assustou, né? E aí ele vira para o outro e para você, daí o cara começa a chorar e fala, eu me sentia como uma ovelha desgarrada, eu estava desamparado, meio perdido, e agora eu sei que Jesus é o meu pastor. E aí, quem começa a chorar foi o Jeremias. Ele falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não passe mais um culto sem ouvir a tua voz e o Senhor falar comigo. Porque não é a qualidade do semeador, é a qualidade do solo. E quando nós estamos com o intelecto enrijecido, especialmente quando a gente já tem um pouco mais de tempo de evangelho, de casa, de igreja, a gente começa a falar assim, vamos ver quantos erros que o pastor vai cometer hoje. Aí já abre a caderneta do quanto você vai corrigir o pastor. Irmão, seminarista é a raça mais miserável para fazer isso. Os caras não sabem falar o nome completo, mas eles acham que vai corrigir o pastor. Eu sei porque eu já fui seminarista há quase uma década atrás, né? Pouco mais de uma década, na verdade, mas eu sei o quanto eles são miseráveis. Eu cheguei no seminário, irmão, com 3 meses de seminário, tinha 2 gangues dentro da minha sala, arminianos e calvinistas.
Um conflito soteriológico de 500 anos. E eles achando que com 3 meses de seminário iam resolver a situação. Eu falei, irmão, vocês precisam de um pouquinho mais de humildade, que vocês não sabem nada, e vocês estão querendo dizer o que tem que ser. Ainda foi verdade, as 2 gangues me cercaram. Falaram, ô Deji, que eles me chamavam assim, o que você é, arminiano ou calvinista? Aí eu falei, para os calvinistas eu sou um arminiano chato, e para os arminianos eu sou um calvinista chato, eu vou deixar vocês de cabelo em pé. Eu falei, eu não sei, irmão, eu acabei de chegar no seminário. Calma. Mas quando a gente tem um tempo, né, ou ganha algum cargo, muitas vezes a gente entra num lugar de ensino, a gente começa a fechar o nosso coração e fica como esse solo endurecido, esse coração endurecido, à beira do caminho. Jesus está tentando falar com você no simples de novo. Você fala, não, Jesus, sem um hebraico, sem um grego assim para falar comigo, eu não ouço mais. Você está pensando que é só o bandido que tem o coração endurecido? Irmão, é o crente também. Sabe para quem que Jesus estava falando essa parábola? Fala, o povo de Deus. É o povo de Deus que estava ali. O povo da promessa, da antiga aliança, estava diante dele. Mas eles não estavam querendo ouvir. Por isso que Jesus falava em parábola. Eles até chegavam perto, mas eles não queriam ouvir. No sentido de receber a semente. Eles queriam pão, peixe, McFish. Né? Já estava acostumado ali no deserto, McChicken, agora queria um McFish com Jesus, mais saudável, ou não, né? Não sei. Mas eles não queriam ouvir. E muitas vezes a gente chega aqui assim, eu não quero ouvir não. Se não for aquela mensagem, se não for aquele pregador, se não falar um grego e um hebraico para dar um arrepio assim, não vou querer ouvir. Isso é resistência, isso é o solo. E sabe quem é que vai roubar essa semente? Jesus falou que é o maligno, é o inimigo, é Satanás. Você está deixando Satanás pôr a mão naquilo que Jesus está te entregando. E parece muito bobo, meu irmão, porque a gente faz isso no automático. Às vezes a gente olha muito para o pregador, e eu sei, irmão, eu não estou aqui desabafando, tá? Vocês são muito carinhosos, eu não estou desabafando. Mas é que às vezes a gente está numa situação que a gente não gosta muito do pregador. Não, eu sei que não sou eu, em nome de Jesus não sou eu. Mas às vezes você não gosta muito do pregador, e aí você resiste. Às vezes você não gosta muito do formato. Nossa, esse culto está muito do fogo hoje, ou esse culto está muito tradicional hoje. E aí você fecha seu coração, essas músicas hoje estão muito antigas. Meu Deus, estou criando cabelo branco só de cantar essas músicas. Ou o contrário, essas músicas, nossa, muito de novinho, muito de jovem essas músicas. E aí a gente vai fechando nosso coração, e aí a gente está falando assim, eu não quero o que Deus tem para mim, Satanás pode vir, pega, leva embora. Esse é o primeiro solo, primeiro coração, é o coração endurecido. Aí tem o segundo solo, que é o pedregoso, que é aquela mensagem que atinge as nossas emoções, mas ela não é profunda. A gente recebe com alegria, mas não cria raiz. E aí, quando chegam as tribulações, os desafios, os problemas, os desertos, quando chega a angústia, a gente fica escandalizado. Ah, não, Jesus, assim também não vai dar, né? Pera lá, também sou filho de Deus, não vou aceitar passar por isso. Assim também está muito difícil de seguir. Aí é muito, muito custoso essa vida de ser crente aí. Tem até um vídeo muito engraçado na internet. Um rapaz, assim, já um senhor de idade, parecia aqueles capião, assim, aqueles cara que trabalha na roça, assim. Aí, aquela camisa com listra na vertical, assim, com 4 botões abertos, né? Uma faca na cintura, chapéuzinho de couro dele, assim. Aí ele fala, agora eu não posso mais ficar aí bebendo. Ele chega no bar, assim, perto do bar com os amigos dele que estavam lá, e falou, agora eu não posso mais ficar bebendo aí com vocês no bar, porque agora eu virei crente. E deixa eu falar, vou alertar vocês de uma coisa, viu? Falam que ser crente é fácil, não é fácil não. Aí ele começa a desabafar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele fala assim, ser crente não é fácil. Quem disse que é fácil mentiu para vocês. Esse cara pode até não ter uma teologia muito clara, mas ele está com o coração no lugar certo. Ser crente não é sinal de facilidade. Só que muita gente recebe a palavra, o evangelho, com uma alegria enganada.
Enganosa, por quê? De uma forma achando que vai ser agora, agora meus problemas acabaram. Irmão, evangelho não é tabajara. Seus problemas acabaram. Quem é dos anos 90 sabe do que eu estou falando. Quem assistiu a televisão nos 90 sabe do que eu estou falando. Não é seus problemas acabaram. Alguns acabaram, mas outros começaram. E Jesus é que vai dar esses problemas para você resolver. Então, quando a gente fala desse coração pedregoso, é aquele coração que não permite que o evangelho vá com profundidade. Sabe, irmão, é muito fácil a gente pensar nos outros, mas volta para você agora. Quem já não foi num apelo chorando, cara? Chorando, emocionado, falando, Deus falou comigo, aleluia, eu quero. E saiu daqui e fez o oposto do que você disse para Deus que ia fazer, irmão. É o solo rochoso. Você já veio no apelo dizendo, agora eu se consagro, vou orar todo dia. Você orou todo dia? Fala para mim. Não orou todo dia. Você veio chorando, quebrantado, falou, agora eu vou para as nações, Senhor, manda para onde o Senhor quiser. Aí Jesus te dá a oportunidade todo dia de compartilhar o evangelho com o seu vizinho na saída de casa e você não fala. Você fala, esse vizinho não, muito metido. É o coração pedregoso. É um coração que até se envolve emocionalmente, mas não se compromete completamente com essa semente. E aí, nós temos o terceiro tipo de solo, que é aquele que a semente é semeada entre os espinhos, que revela um coração dividido. A palavra até cresce, ela até tem raízes, mas quando ela cresce, as coisas do mundo, a sedução das riquezas começam a sufocar até matar. Então representa discípulos que não abandonam a velha vida e as velhas prioridades. E muitas vezes, meus irmãos, esses espinhos que sufocam, eles são provocados, ou eles representam, na verdade, eles representam algumas marcas que nós temos nas nossas vidas. Gente que tem dificuldade, por exemplo, de se relacionar com Deus Pai, na qualidade de pai, provedor, cuidador, porque sofreu o abandono, especialmente da parte paterna. Não necessariamente porque o pai foi embora, mas porque ele não cumpriu esse papel de pai, e aí a sua figura paterna ela é muito distorcida. Seu pai foi violento, o seu pai ele foi ausente, ou o seu pai de fato foi embora, ou quem sabe numa fatalidade você foi órfão. E aí, por causa dessas marcas na sua vida, que você não permite serem acessadas pelo Evangelho, serem arrancadas pela mão de Jesus, quando vem a hora de você, não, agora é a hora de ir, é a hora de confiar em Deus. Aí você fala, não, peraí, mas eu tenho que ter umas reservas aqui, eu tenho que ver bem. Eu não posso ser apressado assim também. Tem que ver bem, pastor, porque vai que eu passo dificuldade. Mas Deus já falou que vai cuidar de você e vai te sustentar, é só você obedecer nesse caminho. Aí você fala, não, mas espera aí, eu não consigo confiar. São os espinhos, que são as nossas feridas, as nossas marcas. A incompassividade, que é a falta de perdão, quando você não quer perdoar. E aquilo vai sufocando o evangelho, é a hora de obedecer, mas você está tão amargurado, tão ressentido, que você não consegue. Aí o fruto não nasce, por quê? Porque sufoca o evangelho, antes do evangelho transformar você numa pessoa alegre, porque a alegria é fruto do Espírito. Então sim, o crente é alegre, porque é fruto do Espírito, só que você não vê esse fruto na sua vida. Você fala, pastor, não dá, eu sou ranzinza, eu sou chato, eu sou assim e pronto. E aí você vai olhar para a vida da pessoa, ela tem muitas marcas, muitas cicatrizes, e que são espinhos que sufocam o crescimento do evangelho, essa transformação completa ao ponto de frutificar, e aí não vê fruto. Irmão, esse terceiro tipo de solo, e aqui eu já quero arrematar os três, são responsabilidades nossas. É o que Jesus está falando para os discípulos e para esse povo aqui. Quem semeia é Jesus, mas quem prepara o solo somos nós. Para ser bem aplicado agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você orou para vir ao culto? Não aqui, antes. Senhor,
Hoje é dia de encontro contigo, eu quero ouvir tua voz. Honestamente, quando foi a última vez que você analisou seu coração, ainda em casa, enquanto se arrumava, para olhar e ver se não estava aquele solo beira de caminho? Se teu coração não estava pedregoso? Ou se seu coração não estava cheio de espinhos? Estou indo para o culto, mas também só estou indo porque o pastor Mateus mandou, porque senão eu nem ia, só porque eu estou na escala. Aí chega aqui, coitado do pastor Mateus, não tem nem culpa. Mas chega aqui, bom dia para você. Bom dia para quem? E aí fecha o coração, podia estar servindo com alegria, recebendo a semente do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, mas está com o coração fechado. Ou quantas vezes você sai batendo boca de casa, chega aqui, coração já resistente, fechado, sufocante, e aí não prepara o coração. Irmãos, a gente peca por negligência. E muitas vezes saímos, sabe aquela frase que a gente gosta muito de falar e orar? Ai, ninguém vai sair da mesma forma que entrou. Amém? Já falou isso? Senhor, não quero sair da mesma forma que eu entrei. Ou já ouviu algum pregador falando, orando, dizendo assim, Senhor, que ninguém saia da mesma forma que entrou? Ok. É isso que a gente está dizendo. É que muitas vezes as pessoas saem da mesma forma que entraram, porque a semente bate e é chão duro. A semente até penetra, mas é muito superficial e não transforma. A semente até ganha raízes, mas não consegue frutificar, porque está sufocada pelos espinhos. Meus irmãos, essa é a responsabilidade do ouvinte, essa é a nossa responsabilidade enquanto aqueles que recebem a semente do Evangelho. Porque as sementes estão lançadas. Mas existe um quarto tipo de coração, de terra, de solo, que é a boa terra, o coração receptivo e perseverante. Verso 8, verso 23. Ouvem e compreendem, porque estão com a mente e o coração aberto, mas também permitem que essa semente crie raízes, cresça e principalmente frutifique. Elas vão produzir fruto. E aí não importa se é 30, 60 ou 100 por um, porque isso também não é nossa responsabilidade. O quanto de fruto vai dar é o que Deus vai gerar em nós. Mas a qualidade do solo é nossa responsabilidade. Mas o que Jesus está dizendo é que vai dar muito fruto. Alguns vão dar 30, outros 60, outros 100, e tudo isso é bom e é de Deus. 30 não é pior do que o 100. É vontade de Deus se cumprindo. Aqui a gente precisa compreender esse texto à luz da soberania de Deus. Porque a gente às vezes usa isso para falar de performance, e essa parábola não fala de performance. Essa parábola fala de responsabilidade do ouvinte com a palavra de Deus. Prepare o seu coração e deixa Deus semear. E a colheita vai ser proporcional à semeadura do semeador. Tenha paciência, mas se responsabilize pelo seu coração ao ouvir, para que seja a terra boa. Mostra que a eficácia do reino não depende só do semeador, mas do solo do coração do ouvinte. E aí você pode se perguntar, pastor, como que eu saio do mesmo culto que o meu irmão sai? Falando que Deus falou, que está alimentado, que saiu mais alegre, que sentiu a presença de Deus, que Deus falou com ele ali, e eu estou saindo daqui mais bravo, mais frustrado e tal. Meu irmão, o meu convite como pregador é: olhe para o seu coração e peça ajuda ao Espírito Santo para sondá-lo. Porque pode ser que seu coração esteja muito enrijecido. Pode ser que seu coração esteja pedregoso. Pode ser que haja muitos espinhos no seu coração. E aí, meu irmão, a frustração ela vai ser constante na sua vida. Mas se você começar a preparar o seu coração, preparar a sua mente, o solo da sua vida para receber, eu tenho certeza que a semente, que é boa, caindo num solo bom, vai frutificar a 30, 60, 100 por um para a glória de Deus. Mas isso é a nossa responsabilidade como ouvinte. Então, veja. A parábola revela e esconde ao mesmo tempo. Quando a palavra de Deus é pregada, há revelação, mas há ocultação ao mesmo tempo. E é o Espírito que faz isso. E isso
é a resposta de Deus, a qualidade do nosso coração, da terra do nosso coração de receber a resposta. Eu sei que a gente, dentro do mundo e dos pensamentos humanistas que regam a nossa cultura, a gente tem dificuldade de compreender isso, mas é verdade. Deus também fecha o nosso entendimento. Deus também oculta algumas coisas. Jesus estava fazendo isso aqui de propósito, meu irmão, não era à toa. Porque ele sabia da qualidade do coração daquela geração. A gente vê em João ele dizendo que que o último sinal que seria dado seria o sinal de Jonas, que Cristo, a semelhança de Jonas, ficaria 3 dias morto e depois ressuscitaria, dizendo que Jonas foi engolido e 3 dias depois foi vomitado na praia. Ele fala que essa geração que estava ouvindo ele aqui, que ouviu o evangelho, ela era tão perversa, preste bem atenção, essa geração de ouvintes era tão perversa, que ela seria, ou será, na verdade, porque ainda não aconteceu, que ela será julgada pela geração de Nínive que se converteu com a pregação de Jonas. Jesus falou isso. Não é invenção do pastor, está escrito. Nínive era a capital do Império Assírio, o império mais sanguinário, terrorista, absurdamente cruel que já existiu nessa terra. Não existe povo ou cultura nessa terra registrado que tenha sido tão cruel, tão malignamente visceral quanto esse povo. Eles, quando destruíam uma nação, uma cidade, eles bebiam o sangue dos seus inimigos no crânio dos seus filhos. Isso é registro histórico. A tenebrosidade das ações deles. Mas quando eles ouviram uma pregação mequetrefe, para não usar uma palavra mais forte, assim, uma pregação bem fraca, bem ruinzinha. Daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. Irmão, não tem apelo, não tem exegese, não tem leitura do texto, não tem promessa, não tem nada. Vocês vão ser destruídos daqui 40 dias. E imagine a vontade de Jonas em pregar, a eloquência dele pregando isso. E todo mundo se converte. Porque não é a qualidade do pregador, nem do semeador que está em jogo. É a responsabilidade do ouvinte sobre o seu próprio coração. A pregação de Jonas chega aos ouvidos do rei, o rei decreta conversão e jejum nacional, inclusive dos animais, até os pets fizeram jejum. Arranca as roupas reais, cobre de pano de saco, cinza na cabeça, e Deus não destrói. E Jesus depois diz que aquela geração perversa, ruim, maligna, que se converteu, que ouviu, permitiu a semente da pregação entrar, vai julgar a geração que estava ouvindo isso aqui de Jesus. Então, meu irmão, não fica com dó deles não, e não tenha dó de você mesmo agora. Porque se você não entende, se você está com o coração, se você não tem experimentado muitas vezes a voz do Senhor no seu coração, pode ser que você não esteja assumindo a sua responsabilidade. E é Deus que faz isso, para que você não fique satisfeito do jeito que você está, mas procure tratar o seu coração no Senhor, transformar o seu coração no Senhor, para que quando Ele fale, você esteja pronto para receber a semente do Evangelho, e ela sim crie raízes, cresça e dê muito fruto para a glória de Deus. Mas isso é responsabilidade sua, para que Jesus não oculte de você o seu coração, as suas veredas e os seus preceitos. E claro, é importante a gente notar, e eu já disse isso, que o fruto não é uniformemente igual. Mesmo na boa terra, há diversidade de produtividade, porém sempre há fruto. Então, para nós fecharmos aqui, meus irmãos, examine o seu próprio coração. Que tipo de solo que você está sendo? A pergunta é que você tem que fazer para si mesmo agora. Qual é o tipo de solo que eu estou sendo? Eu, para isso, quero convidar a igreja a se colocar em pé para a gente fechar o culto.